Olá, meu nome é Juan Belo. Minha experiência com C# começou em dezembro de 2013. Atualmente eu sou cofundador de um estúdio de jogos independente chamado Mafu Games, localizado em Teresina, Piauí. Minha experiência com C# é principalmente fundamentada na criação de jogos. Já trabalhei com jogos para plataformas mobile, já trabalhei com realidade aumentada e realidade virtual e também já lancei jogos para Steam. Nesta aula, nós vamos fazer uma exploração inicial de como funciona a IDE do Visual Studio para que a gente possa criar nossos códigos em C# e vamos fazer também um programa bem simples que imprime a frase Hello World na tela do usuário. É importante ressaltar que, a princípio, a gente não vai se preocupar tanto com os porquês das coisas serem feitas dessa maneira. Por que tem um ponto e vírgula ali, por que tem um parênteses ali. Então, se você não estiver entendendo esses detalhes, não precisa se preocupar, que a gente vai lidar com eles nas próximas aulas. Aqui no Visual Studio, eu vou começar criando um novo projeto para a nossa locadora Platzi. Vou clicar em Arquivo, Novo Projeto. Existem diversos tipos de aplicativos que você pode criar, mas o aplicativo que a gente vai utilizar nesse curso vai ser um aplicativo do console. Então, o primeiro passo é colocar um nome no projeto, vamos chamar de Locadora Platzi. E essa pasta aqui vai guardar os seus projetos que você criar através do Visual Studio. É importante que você coloque uma pasta que você acha segura, que você não acha que você vai perder, porque todos os projetos que você vai criar vão ficar centralizados lá. Então, centralizar os projetos é bom em termos de organização, mas cuidado para não ser uma pasta que você possa perder, porque assim você perderia os seus projetos em Visual Studio. Vou clicar em OK para criar o nosso projeto. E ele vai carregar um pouco, carregando o setup inicial do nosso código. E esse aqui é o código mais básico possível em Visual Studio. É o código de setup inicial. Então, existem muitas coisas aqui já pré-definidas, a gente não vai se preocupar com todas elas agora. Como eu disse, a gente vai olhar elas melhor na próxima aula. Então, existe um tal de um namespace, existe uma tal de uma classe, existe um static void alguma coisa. Bem, o que importa é que, para começar a mostrar para o usuário alguma imagem na tela dele, a gente vai buscar esse campo que fica entre um abre-chaves e entre um fecha-chaves. Porque tudo que estiver contido dentro dessas duas chaves define um bloco de código. Então, se a gente quer criar um novo código para o nosso programa, a gente tem que colocar dentro de algum bloco de códigos. Para abrir um espaço depois da linha 12, eu vou apertar a tecla Enter. E aqui eu vou digitar com C maiúsculo a palavra console. E vale observar que, na medida que a gente digita o nosso código, o Visual Studio vai enchendo a gente de alternativas do que pode ser o nosso código. Você pode ignorar isso completamente agora, isso pode te distrair, então foca em simplesmente digitar exatamente a mesma coisa que eu estou digitando no meu Visual Studio. Então, após a palavra console, vou colocar um ponto, vou digitar write com W maiúsculo, line com L maiúsculo também. Vou abrir e fechar parênteses e vou colocar um ponto e vírgula no final de tudo. Aqui dentro, eu vou colocar entre aspas duplas a frase Hello World. Após a linha 13, ou seja, no final desse nosso ponto e vírgula, vou apertar Enter novamente para abrir mais um espaço e vou digitar console com C maiúsculo novamente, ponto, read com R maiúsculo, line com L maiúsculo também. Vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Pronto, a nossa aplicação já está pronta para rodar. E para executar ela, a gente basta clicar em Iniciar. Mas se o botão de Iniciar não estiver aparecendo na sua tela, você pode vir aqui no menu superior de Depurar, Iniciar depuração ou apertar F5. Ao executar o nosso programa, eu vou mostrar aqui o resultado. Então, a gente já tem a palavra Hello World sendo printada para o nosso usuário. Vale observar também que, na medida que uma aplicação está rodando, o nosso Visual Studio muda um pouco de cara. Ele fica com uma lista de erros, uma pilha de chamadas e ferramentas de diagnóstico. Bem, não vai importar isso para a gente agora. O que importa é que ele te dá acesso a diversos fatores que estão ocorrendo durante o seu código, durante o seu programa, mas não importa para a gente agora. Então, uma vez que você fechar o programa através do X ou pressionando o botão Enter, o Visual Studio volta ao normal. Bem, o meu programa ocorreu normalmente, porém você pode estar passando por algum tipo de erro e existem alguns erros mais comuns de iniciantes quando eles tentam criar essa aplicação bem simples. Um dos erros é quando você declara essas linhas de código fora dessas linhas 13 e 14, ou seja, fora desse abre chaves e fecha chaves específico.
Então, por exemplo, você pode ter digitado a sua linha de código aqui embaixo, fora desse abre e fecha chaves. Então, a gente vê logo que o Visual Studio já sublinha as linhas com um tracejado vermelho para indicar que existe erro aí. Se eu tentar iniciar minha aplicação, ele vai mostrar que existem erros ocorrendo na classe. Ele ainda vai tentar lhe convencer a executar a última execução que deu corretamente sem erro. Então, não aconselho a fazer isso, aconselho que você sempre feche, nunca aceite essa alternativa para que a gente possa ver os erros que estão ocorrendo no programa, para que a gente possa justamente corrigi-los. Então, os erros são mensagens bem complicadas. Por exemplo, token inválido, parênteses na classe, estrutura ou declaração de membro de interface, a tupla deve conter pelo menos 2 elementos. Então, são coisas bem complicadas, a princípio não dá para entender mesmo, não se preocupe com isso. Mas o que a gente pode aproveitar dessa tela de erros é que você pode clicar 2 vezes em um erro e o Visual Studio já vai lhe redirecionar para onde ocorreu o erro. E bem, como eu disse, o problema aqui foi que a gente declarou essas linhas de comando fora desse abre e fecha chaves específico. Então, você pode selecionar esse código através do seu mouse. Vamos pressionar Ctrl X para remover o código dali. E vou colocar o cursor aqui dentro e apertar Ctrl V. Pronto, a nossa aplicação já voltou ao normal. Existe ainda um erro bem comum, que é de digitar console com C minúsculo. Então, é necessário que você especificamente digite as coisas como o Visual Studio precisa entender. Então, se ele diz que ele entende console com C maiúsculo, você não pode digitar com C minúsculo, porque isso representa 2 coisas diferentes para o Visual Studio. Então, isso daria um erro se eu tentar executar. A gente vai ter novamente um erro de compilação e vai dizer que console não existe no contexto atual. Está basicamente informando que, para ele, console com C minúsculo não existe. O que existe é com C maiúsculo. Outro erro seria de digitar WriteLine com W maiúsculo e com L minúsculo. Isso também difere do que o Visual Studio consegue entender. Então, a gente deixa mesmo um L maiúsculo. Você também pode ter criado isso aqui com aspas simples, em vez de duplas. Isso também gera um erro de execução e de compilação. Então, vou voltar para as aspas duplas. E também um erro comum é de esquecer o ponto e vírgula no final de cada linha de comando. Bem, linguagens de programação elas precisam, assim como a linguagem humana, de um ponto final, de uma maneira de explicar que este raciocínio, este pensamento terminou. Então, assim como no português ou no inglês a gente tem frases que terminam com ponto final, com exclamação, com interrogação, o Visual Studio também precisa aqui. No final de cada raciocínio, você informe que aquele raciocínio acabou. Então, você coloca um ponto e vírgula para informar isso. É muito importante saber disso no Visual Studio, porque senão ele não vai saber que você terminou de dar um raciocínio. Então, a gente vai devolver os pontos e vírgula para que o Visual Studio consiga executar normalmente. Bem, se você ainda não estiver conseguindo executar o seu código, se estiver acontecendo algum erro e você não entende por quê, você pode baixar o meu próprio projeto na área de arquivos da Platzi e você vai poder comparar linha por linha, palavra por palavra, letra por letra, se seu código está exatamente igual ao meu, para fazer com que ele consiga executar corretamente. Bem, por enquanto é só e até a próxima aula. Essa aula faz parte do curso de Programação em C# para iniciantes, na Platzi, e para fazer o curso completo, clique aqui. Para acessar mais vídeos da Platzi, clique aqui. E para se inscrever no canal, clique aqui.